Vamos lá. Em função de discussões que eu, o Eric, né? E eu. Você não lembra? Eric. Hã? Eric. O Eric também. Eu sabia que tinha um Eric e um Eric, mas você que é o Eric. Então, os dois Erics me procuraram para tirar umas dúvidas de função de igreja. Então eu achei, vamos socializar essa dúvida, vamos discutir a questão, porque não é também tão óbvio assim. E vamos ganhar um tempinho fazendo isso. E aí eu vou fazer o seguinte, deixa eu começar o formalismo de hoje. Eu vou começar com vocês a trabalhar um pouco a maneira de tirar equações de campo clássicas sem usar o formalismo direto de Euler-Lagrange, que é formal, mas funciona só em casos muito especiais. Então, vou fazer a coisa de um modo mais geral, e aí eu vou ilustrar isso na eletrodinâmica de máquina, na eletrodinâmica de prótons, e aí depois, quando a gente fizer o formalismo covariante, nós vamos covariantizar esse tipo de procedimento. Mas, por enquanto, vamos dar aqui as nossas funções de green. Então, por exemplo, o Eric, os dois Eric estavam trabalhando, né? Nós trabalhamos aqui em sala, por exemplo, nós pegamos o D'Alembertiano puro, né? Pegamos a função de Green na coordenada x, pegamos a função de Green do D'Alembertiano e estudamos, né, como a gente tinha colocado, né? Só para não ter problema. A gente tinha colocado o nosso D'Alembertiano nas coordenadas tx, obviamente, né? E aí aqui a gente tinha a nossa função de Green, né? E tínhamos trabalhado explicitamente um caso, mas mencionado os três casos que podem aparecer, né, da função de Green avançada, da função de Green retardada e da função de Green causal. Lembrando que o papel, né, da função de Green é, na verdade, essa função de Green em termos, né, não locais, assim, ela representa o D'Alembertiano menos uma representação, D'Alembertiano menos uma representação compacta para algo que é mais detalhado que aquilo ali. Aí nós tínhamos visto os três casos, né? Nós tínhamos visto os casos avançados, que eu não fiz. Nós fizemos o caso retardado aqui na sala. Aí eu indiquei que o caso avançado seguiu o mesmo padrão. Porém, tem um caso, a situação causal, a função de Green causal, sem massa, do D'Alembertiano. Vamos dar uma discutida nisso, porque isso aqui nas teorias quânticas de campo, elas vão estar relacionadas ao propagador. Quer dizer, a função de Green causal, ela vai estar representando, né, o que nós conhecemos como o propagador, que é o propagador da teoria. Propagador dos campos na versão quântica. Nós estamos trabalhando aqui com campos clássicos, que são meras funções, né, de t e de x, mas quando esse campo são quantizados, se tornam operadores, né, deixam de ser funções, meramente funções clássicas, então a função de causal, ela não perde o seu sentido, ela passa a ser aquilo que nós chamamos de propagador, ou propagador de Feynman, né? Também na notação, na terminologia da teoria de campos, seja da teoria de campos não relativística, né, que na matéria condensada o pessoal chama de many-body theory, ou na versão relativista, que é o que a gente propriamente chama de teoria quântica de campos, o propagador também é chamado de função de dois pontos. A função de Green é uma função de dois pontos, porque, na verdade, ela envolve dois pontos do espaço-tempo. Tá? Então, a notação propagador de Feynman, função de dois pontos, ou função de Green causal, tudo é a mesma coisa. E aí nós tínhamos visto que a prescrição, então, fazendo aqui a representação de Fourier, né, nós tínhamos visto que a função de Green causal, nós tínhamos adotado escrever desse modo aqui. Vamos fazer aqui a transformada de Fourier disso aqui. Então, isso aqui é ômega 2, menos 1 sobre C2. Depois, então, menos ômega 2 sobre C2, só para a gente botar o cenário no lugar certo. E aqui o Laplaciano, então vai ficar mais K2. Certo? Porque é menos Laplaciano, então fica mais K2. Aqui nós vamos ter a função de Green, né, a transformada de Fourier, aqui. Transformada de Fourier, a função, nós estamos chamando
E desse lado aqui, nós temos simplesmente, quando a gente faz a representação do Fourier. Então, na representação do Fourier, isso aqui é integral, a gente já está jogando fora a integral em K e jogando fora as ondas planas. E aí, desse lado aqui, a gente tem simplesmente. Então, essa equação que dá a transformada do Fourier. E aí, no caso causal, para nós, a função causal, quando a gente colocar aqui o causal, isso aqui então está implícito para nós que nós deslocamos o polo naquele sentido, um para cima e outro para baixo. Por isso a transformada de Fourier fica sendo, vou botar o menos 1 aqui, e aqui nós temos ômega 2 sobre C2 menos K2. E aí a prescrição foi colocar aqui, né, mais e epsilon. Tá? No final, colocamos esse epsilon tendendo a zero. Colocando esse epsilon aqui, né, se a gente vai fazer a integral em ômega, já está tudo feito aquele discurso, porque a gente vai estar integrando em ômega, desde menos até mais infinito, então a gente vai passar pelo polo, né, que é ômega igual a módulo de K vezes C. Então, a gente vai estar pensando no plano, né, na reta real dos ômegas, a gente vai ter um polo mais K+C e um polo menos K+C. Só que, para nós aqui, né, esse ômega 2 C2 é K2 menos epsilon, né? Então a gente tinha aqui que o ômega sobre C é mais ou menos a raiz quadrada. Vou botar aqui já para fatorar esse módulo de K aqui. E ficava 1 menos e epsilon sobre módulo de K ao quadrado. Lembrando que esse epsilon aqui é tão pequeno quanto eu queira, justifica então aqui a expansão, então aqui nós vamos ter mais ou menos módulo de K. E aqui vai aparecer, né, um certo, quer dizer, quando aqui for o polo mais, aqui vai aparecer o sinal menos, vai ficar menos, mais, menos, então margem menos e epsilon sobre 2 módulo de K, né, que esse aqui vai produzir um K2, era a expansão, então epsilon sobre K2 e aqui eu tenho, né, e o sinal menos vai trazer aqui um sinal. A raiz do polo positivo traz esse sinal menos, e aí o polo negativo, quando eu fizer a expansão, pega esse sinal menos, vai para cá mais, né? Então, o polo positivo desce, né? Então a restrição é essa. O polo positivo desce, o polo negativo sobe. Então, qualquer que seja o caminho por onde eu feche, eu não vou ter mais o zero. Eu não vou ter a chance de ter uma função nem avançada nem retardada. Quer dizer, eu não vou ter. No outro caso, os dois desciam, e aí quando eu fechava por cima, a integral era zero. Então dava aquele θ de T menos T'. Quando eu fechava, quando os dois polos se deslocavam para cima, eu fechava por baixo, dava zero. Então dava θ de T' menos T. Agora não. Qualquer que seja a maneira de eu fechar, eu vou ter um polo. Tá? Então, vamos fazer as duas possibilidades. Vamos fazer primeiro. Então, quando a gente for fazer, vamos botar aqui. Então, para nós agora, então, a nossa função de grid causal, eu vou aqui fazer o que a gente fez nas aulas passadas, né? Chamar o T menos T' de T grande e chamar o X menos X de X grande, né? Então, a gente vai ter então a integral a favor, integral de ômega sobre 2π. E agora estou colocando a volta, estou fazendo a representação em Fourier, já conhecendo a transformada de Fourier, né? A gente tinha essa. Vou botar esse sinal menos aqui na frente para calcular esse sinal menos aqui, e aí a gente vai ver, colocar aqui na nossa estrutura de polo. Nós vamos ter o polo em ômega menos ômega zero, e esse polo em ômega mais ômega zero. Então, chamar ômega zero, né, desse carinha aqui, né, menos ômega zero, esse aqui. Estou só fazendo fatorando isso aqui, né? Então, nesse caso é só modo cada um ter massa, tá certo, né? Então, chamamos isso aqui, então ficou desse. E aqui nós vamos ter, né? Exponencial, né? Que nós estamos tendo menos I, T, módulo de X, X menos X. Então, certo? Só fazendo a conta. Então,
nós fecharmos esse contorno aqui por cima, então vamos pegar essa situação, vamos fechar o contorno aqui por cima. Então nós já sabemos que o polo que está aqui, quer dizer, o integrando, ele está indo 1 sobre o ômega 2, vamos fazer integral em ômega, a gente ficar com a integral em cá. Então a integral em ômega, ela tem, integrando, né, tem uma potência, cai por 1 sobre o ômega 2, e tem fatores ali que são oscilantes. Então, por aquele chamado, né, teorema da cura, da análise complexa, a gente sabe que a integral em cima desse semiarco aqui infinito, essa semicircunferência infinita, o limite do R tem de infinito, eu vou integrar desde menos até mais infinito, então, no limite de uma semicircunferência, um raio primeiro infinito, aquele fator de convergência cuja integral para baixo. Então, a integral toda nesse percurso fechado aqui, orientado já nesse sentido de menos a mais infinito, né? Orientado no sentido trigonométrico. Então, essa integral aqui, fazendo a integral em ômega, então ela vai dar para nós aqui, vou botar aqui menos, né? Vamos ver esse sinal aqui. Então, a integral em ômega ela traz esse 1 sobre 2π, e ela vai produzir, então, para nós, 2π, né? No sentido certo, e o resíduo. Então a gente tem só um polo. Então essa integral aqui é a integral que eu estou buscando, a integral de menos a mais infinito. Esse semiarco aqui, semicircunferência, é onde dá zero. Então essa integral toda é 2π vezes o resíduo nesse polo. Então como isso aqui é zero, essa integral toda aqui já é o próprio resíduo do polo. Então, vou botar aqui, vamos fazer a função aqui, vou botar aqui. Tá? E o polo que nós pegamos nesse caso aqui, quer dizer, nós estamos pegando, vamos colocar esse resultado aqui, vamos colocar que isso aqui é o nosso G causal com o contorno superior. Vamos colocar aqui o contorno superior. Para a gente depois saber qual é o sinal que a gente vai ter. Então, nesse contorno superior, nós vamos ter aqui e o resíduo. Então, o resíduo é no polo menos ômega zero. Então, quando eu fizer o limite, ômega mais ômega zero vai cancelar e vai produzir 1 sobre menos 2 ômega zero. Lembrando, então, que ômega zero basicamente é o módulo de K, né? Então, nós temos o resíduo e esse polo aqui, menos ômega zero. Então, como o resíduo, nesse caso, os dois polos são simples, a gente vai limite de ômega até o polo, né, tendendo ao polo, e aqui ômega menos o polo, vezes a função f de ômega. Nesse caso, o polo é menos ômega zero, vou fazer o limite de ômega mais ômega zero aqui, né? E o ômega é menos ômega zero, então fica menos 2 ômega zero aqui. E aí o polo vai ficar aqui, vai ficar exponencial, vai ficar i ômega zero aqui. E aqui o resto. Certo? Legal? Bom, aqui a gente já está vendo também, né, quando eu colocar para o polo, na verdade não é menos ômega zero, menos menos ômega zero com esse sinal aqui, mas o F já pode nesse ponto tomar o F tendendo a zero, porque a convergência já está garantida. Então a gente está fazendo essa integral aqui. Então, agora esse cara para nós aqui a gente sabe, é módulo de K. Então assim aqui ficou o módulo de K. E aí, a discussão que nós temos é sobre o sinal do T grande, né? Nesse semiarco aqui, né? Quer dizer, o que nós temos aqui é aí, ômega, na verdade é a menos e ômega T. Então, o nosso T, imaginando que agora o T, imaginando que o nosso ômega agora tem a parte real e a parte imaginária, eu fiz a continuação analítica, né? Para ômega agora um número complexo. Claro, o que me interessa é essa integral, mas aí a gente faz a continuação analítica e pega o que a gente quer. Então, a parte imaginária de ômega aqui é positiva. Então, menos com menos fica significar mais. Né? Esse aqui é o fator oscilatório, mas o que é importante para nós é esse sinal aqui, que é mais que ômega t. Então, como isso aqui é positivo, essa integral só vai garantir que isso aqui é zero nesse ramo aqui, se o t for negativo. Então, essa integral aqui, ela vai ter que ser proporcional beta t negativo. Ela só vai, se o t for negativo, se o t for positivo, né, essa integral aqui só
Eu só posso calcular essa integral fechando aqui por cima se o t for negativo. Porque aí o t é negativo, o imaginário de ômega é positivo. Essa integral aqui, quando eu pego esse imaginário de ômega muito grande, ela tende a zero. Eu preciso que o t seja positivo. Então, esse resultado aqui, né, da função causal fechada por cima, ela só vai valer se o t for positivo. Por isso que a gente coloca o θ, né? Na função dela. T negativo é zero. Então, tudo bem. Depois fazer logo o caso aqui embaixo, e aí depois a gente vai ver qual a contribuição que a gente tem. Aqui vamos fechar então pelo contorno inferior. Então, fechando pelo contorno inferior, a gente vai estar fazendo isso. Daí eu quero fazer a integral de menos a mais infinito. E aí eu vou estar com esse contorno orientado, né, no sentido horário. Então, pelo teorema de Gauss, vou aproveitar esse menos 1 sobre 2 aqui, que já vem pronto para nós. Agora, pelo teorema dos resíduos, né, isso aqui vai ficar menos 2π vezes I. A orientação é relativa. Então, se um é positivo, a outra tem que ser negativa. Então, vamos estar orientando por aqui. Agora, o resíduo, o polo que está envolvido aqui pelo nosso contorno fechado, é o polo para ômega igual a ômega zero. Então, na hora do polo simples, essa parte aqui vai embora, então aqui a gente vai produzir 1 sobre 2 ômega zero. 1 sobre positivo, 1 sobre 2 módulo de carga, que é o ômega zero. Agora aqui a gente já aqui eu já poderia até ter colocado também, né? Aqui é módulo de carga também. Tá? Estou pegando o polo, né? O polo é ômega igual a menos ômega zero, é menos ômega de carga, por isso ficou positivo. E aqui é a mesma coisa, aqui é positivo, então tem I ômega t, mas o polo é em ômega igual a ômega zero, então o módulo de carga. Aqui vai aparecer um exponencial negativo, menos I ômega de carga. Ok? Então aqui nós já trabalhamos em cima do polo. E aqui é a mesma situação. A exponencial que está aqui, agora tem exponencial de menos I, ômega tem parte real e tem parte imaginária. Vezes o t. Então aqui está o fator mais 1 mesmo. Como a parte imaginária agora é negativa, né? Então eu preciso que esse t aqui seja positivo, né? Eu fiz o contrário, eu acho que era dentro de menos t, né? Eu precisava, essa parte aqui de cima eu precisava fechar, né? Porque como aqui está a parte mais aqui eu tenho que colocar que é dentro de menos t. Tá? A parte de cima fecha com um t negativo, né? E a parte de baixo ela pede o t positivo. Essa parte imaginária aqui é negativa, então isso aqui é positivo, mas esse fator aqui desce em cima do ramo inferior. Então, com isso aqui. Então, nesse caso, a função causal, nós temos contribuição nos dois, tanto para t positivo quanto para t negativo. Né? Depois vai vir a interpretação que aí na teoria quântica de campo, a gente não perde causalidade, por isso que a função de Green é chamada causal, porque aí nós temos, na teoria clássica, né? Eu sempre espero que aquilo que a função de Green está atuando em cima, que é a fonte, ela tem um tempo menor, né? Porque a fonte vai excitar o sistema vai responder depois. Então o tempo lá fora, o tempo, né, do campo de prova é sempre maior do que o tempo da fonte. Então por isso que a gente abandona a função avançada. Agora na teoria quântica, a situação muda completamente. Porque a gente vai estar falando de campo, esse campo vai estar associado a partícula, a criação de partículas, destruição de partículas, criação de antipartículas, destruição de antipartículas. Então a gente tem como salvar nos dois sentidos do tempo. Ou vai ficar mais claro isso. Por enquanto é só a formulação, assim, o cálculo matemático, né? A forma analítica da função. Então a gente, vamos tentar agora, vamos fazer integral em K, obviamente a gente pode fazer. Agora já, bom, tudo feito aqui, eu vou manter essas duas coisas aqui, isso aqui já não vamos mais precisar. Vocês estavam fazendo essa aqui, né? O causal de massa zero, é isso? Da Lambertiano, né? É isso? Aquela dúvida principal, aquela outra era do Klein-Gordon. Tá certo, depois eu vou fazer o Klein-Gordon também. Aqui vocês estavam sabendo o que fechava, né? Quando fazia integral no carro. Tá, vamos lá. Porque não vai aparecer exatamente uma função delta, não vai aparecer um delta limpinho de Dirac, né? Não aparecer nem delta.
Não parecia não. Tá certo. Então vamos lá. Nesse caso aqui, então vamos lá. Aqui nós temos o módulo de K. Módulo de X. E aqui aquele mesmo esquema. A gente supõe que eu estou integrando em K, supõe que a direção X é fixa no espaço dos momentos, aqui vai dar aquele ângulo que a gente vai identificar como ângulo azimutal. E aqui é a mesma coisa. A gente poder fazer logo integral na parte angular. Bom, só para chamar a atenção, então nós estamos fazendo agora coordenadas polares, né? Em K. Então, não depende do ângulo polar, 2π, vai aparecer um fator de 2π. Então a gente aqui, vou botar logo o seguinte vezinho. Isso aqui vai produzir um K2 que vai cancelar esse K aqui. Então, vai produzir o fator K2, que vai cancelar esse K aqui. Então vai produzir aqui um módulo de K. Aí aqui a gente vai ter integral no módulo de K e integral no θ. A integral no φ, então vai aparecer agora um 2π daqui, da integral de φ, que vai cancelar esse 1 sobre 2π daqui. Vamos tirar já esse daqui, a mesma coisa. Vamos tirar a mesma coisa das integrais, né? Que vem do φ. E aí aqui vai ficar a mesma coisa. Vou produzir um módulo de K. Aqui tem um fator 2 também. Vamos fazer esse menos aqui para cá. Então vai ficar menos, vai ficar mais, e aqui vai ficar menos, vai ficar mais. Então, menos que vinha aqui matava esse, aqui não tinha menos, mas tinha esses dois menos aqui. Então, esses dois sinais aqui ficam homogêneos, né? 2π, os dois casos. E aí aqui o dθ, tá certo, tudo igual. Fazendo integral em θ, né? Seno de θ, K2, seno de θ, que vem do elemento de volume, K, né? E aqui o seno de θ, tá certo. Então, essa integral aqui para nós é basicamente pronta, né? Integral do cosseno, como tem dθ seno de θ, na verdade é o dedo do seno de θ. Então, essa integral em θ aqui, esse termo aqui vai produzir 1 sobre I, módulo de K, módulo de X, e aí vai ficar assim. Vai ficar assim. Módulo de K, módulo de X, cosseno de K. Então, isso mesmo, então finalmente, né? Se eu derivar essa função aqui, eu vou produzir IKx menos seno de θ. Então, esses caras aqui compensam, senão o menos aqui marca, né? Então, essa integrando aqui θ primitiva é essa. Isso aqui entre 0 e 1, né? Então vai produzir dois fatores exponenciais aqui. Então, vou fazer o seguinte aqui. Então, vamos botar esse θ de menos t aqui na frente. Então, passa para trás. E θ de t. Então, esse caso aqui produziu esse sinal menos. Vamos tirar esse sinal menos daqui. Vamos trazer ele para cá. Aqui. E aí nós vamos ter 1 sobre. Pode apagar isso aqui. Espacinho, apagar isso aqui. Vai ficar 1 sobre I, módulo de K, módulo de X, já mostrando para a gente o caráter colombiano da interação. Já vai aparecer, né, nessa função de grinha aí, a distância, né, o módulo da distância entre os dois pontos que estão correlacionados, o ponto X e o ponto X', né? Então, por isso aqui, essa exponencial, então, para aqui, você vai ficar menos I, módulo de K, módulo de X, e aí aqui, menos exponencial de I, módulo de K, módulo de X, certo? Certo? Só todo mundo bateu o sinalzinho direitinho, não tem nada a ver, né? Esse aqui é a mesma coisa. Eu vou produzir aqui, vai produzir também um sinal menos aqui, por causa do sinal menos também.
E aqui vai ficar o mesmo fator, porque a gente tem basicamente o mesmo integrando, integrado entre 0 e π, então isso aqui desaparece, então se eu não tiver desapareceu nesse ponto, eu detecto desaparecer também. Agora eu vou só para integral em K. Esse K aqui também matou esse K. Esse K matou esse K aqui. E eu vou tirar esse I aqui, matou esse I aqui. E aí, esse X pode botar aqui para frente, vou botar aqui, vou botar logo dois módulos de X agora. Certo? Aqui. Então, ficarem só as ondas planas, né? Que é o que vai dar para a gente a possibilidade de delta. E aí, aqui a mesma coisa, a gente vai produzir o fator menos global que a gente produziu, vamos produzir aqui o I, que vai cancelar esse I, vamos produzir o módulo de K, que vai cancelar esse módulo de K, para integrar o centro de θ por θ. Nós fizemos e vai aparecer aqui, de verdade, dois módulos de X. Acho que foi um fator distante. Só o de terceira, né? Agora a gente temos essa integral. Então, essa primeira integral aqui, observando que nós estamos integrando entre 0 e infinito. Né? Então, nós temos isso aqui, ó, é aí, módulo de capa T. Primeiro produto aqui, né? IKT, módulo de capa, vamos maturar aqui o módulo de capa, né? E aí aqui a gente tem T. Aqui tem um probleminha de dimensão, estava esquecendo aqui, o nosso polo, né? O ômega é kappa C. Né? Então, sempre que eu tiver aqui esse, eu vou estar sempre com um fator de C. Quando eu fiz ômega igual a ômega zero é módulo de kappa vezes C. Então deve ter um C, está com dois ômega zero aqui, então ômega zero é kappa C. Então tem um C aqui na frente, que eu estou esquecendo, né? E vai ter um C aqui também. CT. Quando eu colocar o ômega aqui, ele é kappa zero, ele é kappa C. Então vai ter um CT aqui. Então, vocês corrigem depois, né? Vai ter um C aqui, um passeio, vai ter um C aqui. É por isso que vai aparecer aqui o C. Senão estava com um probleminha de dimensão, né? Então, automaticamente, botando o C no lugar certo, porque eu tinha esquecido, a dimensão fica toda certa. Então, esse primeiro termo que deu isso aqui, deu I, kappa, CT menos X. E a segunda exponencial, ela está dando mais também, I, CT mais X. Mais módulo de X, certo? Então deu essas. Vamos apagar isso aqui, vamos colocar essas duas exponenciais. E agora, lembra-se que a integral é entre 0 né? Então, é 0 e infinito. Então, vamos botar essas duas ondas planas aqui. E módulo de kappa. No caso que a gente havia estudado antes, né, quando a gente tinha a função de linha avançada retardada, devido aos polos estarem aparecendo, né, no mesmo lado, a gente tinha quatro exponenciais que depois a gente compunha com aquilo dava zero. Observar aqui o seguinte, essa integral aqui, esse K aqui, está indo desde 0 até infinito. E esse aqui também está indo desde... a gente sabe que está por delta, né? Se eu quiser produzir, como eu produzi no outro caso, o delta de CT menos módulo de X, né, a gente sabe que a função delta ela vem de uma integral entre menos infinito, a transformada de Fourier, né, a transformada de Fourier dela é a identidade, seria algo desse tipo assim, sei lá, ômega, ou uma variável, sei lá, ômega aqui, né, sobre 2π, e aí pode aparecer aqui exponencial de mais ou menos, faz, né, e ômega CT menos módulo X. Seria isso aqui. Então a gente precisa integrar de menos a mais infinito. Aqui a gente está integrando de 0 a infinito. Então não dá para a gente, em princípio, ter a função delta. Mas aí tem uma nova distribuição, não sei quantos de vocês conhecem, né? Aquela distribuição
que se chama o valor principal. E o valor principal, quando a gente tem, por exemplo, que é uma representação assim, o valor principal de pegar essa grandeza, quer dizer, 1 sobre x diversos. Então, se eu quiser integrar, claro, 1 sobre x menos até mais infinito, a gente tem um logaritmo, mas aí a gente tem um problema do logaritmo de origem. O logaritmo de zero está na região de integração. Então, a gente sabe que define uma distribuição associada a esse valor principal de 1 sobre x. O que a gente faz? A gente pensa que vai integrar 1 sobre x, né, de menos infinito até um epsilonzinho, depois a gente desvia para cá e integra de epsilon até mais infinito. Então, o que a gente chama de valor principal é essa integral que vai desde menos infinito até zero, e menos infinito até menos epsilon, e de epsilon até mais infinito, né? E quando esse epsilon tende a zero. Então, a representação que a gente tem para esse valor principal de 1 sobre x é algo desse tipo, tem um fator 1 sobre 2π, eu vou consultar o livro, tem um fator 1 sobre 2π, a gente integra aqui uma variável que vai desde menos até mais infinito, pode ser uma variável que é alfa, e aqui nós temos um epsilon de alfa, que é a função sinal. O epsilon de alfa, né, é aquela chamada função sinal. Ela é positiva se o alfa for positivo e ela é negativa se o alfa for negativo. É a diferença da função de duas funções de grau, né? Se o alfa for positivo, isso aqui é zero. Θ de alfa dá 1. Epsilon de alfa dá 1 para alfa positivo. Se o alfa for negativo, isso aqui dá zero. Se o alfa é negativo, isso aqui fica positivo, então θ de alfa dá 1. Então esse sinal fica menos 1. Então essa função epsilon de alfa é mais 1 para alfa positivo e é menos 1 para alfa negativo. Ela contabiliza o sinal do alfa, por isso que a gente chama de função sinal. E aqui a gente tem exponencial de I alfa x. Basicamente é isso aqui. Só que aqui tem esse epsilon, essa função ela vai ter, quando eu integro de 0 até mais infinito, essa coisa. Quando eu integro de menos infinito a 0, aqui tem um sinal menos 1 e o alfa negativo. Então, essa representação, deixa eu checar aqui se não tem um fator, acho que tem um fatorzinho I aqui. Aqui tem um I, tem um fator I, acho que é 1 sobre I. Um apêndice do Google. Eu estou com o Google no tio, eu cortei aquele que eu recomendei para vocês. Eles têm um apêndice aqui. Função valor principal. Valor principal de 1 sobre x, não tem esse aqui, 1 sobre 2i. Então é isso aqui. 1 sobre 2i, integral de menos a mais infinito, aqui uma variável. Aqui o epsilon dessa variável e aqui o I alfa dessa. Então, se a gente tiver essa variável x aqui, né, é isso que a gente chama de valor principal. Então, isso aqui também é uma distribuição. Isso aqui não é uma função. Né? Por isso que a gente só coloca esse termo. Ela está ligada com a função delta também. A gente pode ter uma representação aqui que é a seguinte. Né? Aqui no Gogolil ele dá também. A gente vê essa grandeza aqui, ó, 1 sobre x mais epsilon, ou seja, eu estou deslocando o polo aqui, isso aqui dá para nós menos I delta de x mais o valor principal de 1 sobre x. Então, a relação entre o valor principal de 1 sobre x e a distribuição delta de Dirac, por essa relação. Então, quando a gente faz a integral em plano complexo, a gente deforma, né, desloca o polo para, nesse caso, menos e epsilon, e aí a gente vai nessa representação. Então, isso aí eu acho que seria basicamente uma coisa importante que a gente deveria colocar. Então, olha, opa! Pode ir um pouquinho, tchau, por favor.